realmente com grande alegria, um amor, um coração cheio de amor. Chegar em Salvador, para mim, é algo maravilhoso. Voltar a Salvador, para mim, é algo maravilhoso. E eu tenho uma família aqui, a minha irmã gêmea, vocês sabem, conheci meu pai esse final de semana. Então, a generosidade, as hospedagens, é tudo maravilhoso. Então, eu falei com Deus, né? Eu queria mais coisas parecidas com ela, mas tem que tomar cuidado do que você pede. Aí Deus me deu a voz, né? Eu pensei, puxa, né? O que eu posso ser parecida com a minha irmã? Aí ele me deu a voz parecida, igualzinha. A nossa voz está igual. Então, enquanto vocês desligam o celular, gente, eu vou conversar um pouquinho sobre uma história, antes de apresentar o meu melhor amigo, o meu pai, né, o amor da minha vida. Está todo mundo já desligando o celular, né? Então, eu gostaria muito de contar alguma coisa para vocês. Rose, não está funcionando. Alguém sabe ligar? Edson, né? Então, gente, eu queria falar um pouquinho para vocês de como é que o povo de Deus voltava para casa depois de uma conquista. Eles vinham cantando, né? A vitória era certa, mas perdiam soldados. Mas perdiam para quem esses soldados? Para quem eles perdiam os soldados? Para quem o povo de Deus perdia os seus companheiros de guerra? Né? Eles pediam para Deus. Então, eles eram vitoriosos iguais, eles voltavam com as vitórias. E eu comparo isso ao nosso retorno hoje, porque nós vencemos a batalha. Nós somos mais que vencedoras. Nós estamos aqui e nós perdemos companheiras. E isso doeu muito em mim, vocês perderam companheiras perto de vocês, né? Nós sentimos buracos, rombos aqui. Mas o melhor disso, que hoje eu queria comemorar com vocês, não de preto, mas bem colorido, nós perdemos para Deus. Então, perder para Deus é vitória. É vitória. Então, hoje nós estamos aqui e nós podemos festejar, né, a chegada no céu das nossas irmãs, né, e a nossa vitória de vencer a doença e vencer o isolamento, a tristeza, né, a deprê que todas nós estávamos, né, o sistema online, e hoje, graças a Deus, podemos estar nesse monte de mulher, incrível, incrível isso, né? E a Marinal até disse, Marisa, eu tentei botar teu vídeo, ver se animava, se crescia mais o número de inscritos, mas piorou, parou. Mas aí ela disse que botou outras coisas que chamou a atenção e me animou tanto isso. Eu disse, puxa vida, que legal, eu ainda vai ter seminário, eu ainda vou estar lá, né, com a minha irmã. Eu fiquei tão bom isso. Mas, de uma brincadeira, né, a gente tem tantas coisas nessa vida, de tristeza, de choro, no nosso cotidiano, e aqui é um momento de alegria, né? Eles falaram, o congresso não é para passear, né? Para mim, passear é estar com vocês. É deitar e acordar rindo e bobagem, e comendo, né? A propósito, não cheguem perto daquela tigela de inox, tem veneno, tá? Não cheguem perto. Tá? Então, deixa eu falar uma coisa para vocês, né? Todo mundo sabe que Deus nos conhece, porque Deus é Deus. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Se alguém duvida disso, levante-se e se retira. Porque Deus é Deus. Deus nos conhece pelo nosso nome. Então, quando Deus fala Marisa, né, é o mesmo tom da voz do meu pai. Eu sinto assim, né? Marisa,
Daí, opa, a coisa esquentou. Mas Marisa, né? Marisa, não, é um aspecto diferente. Mas nós começamos a nossa experiência, cada uma de nós, peculiarmente, de uma maneira diferente, né? Muito diferente. Então, quando eu comecei a pensar no quanto eu conheço Deus, e o quanto Ele me conhece, até no meu jeitinho de andar Ele já sabe. Então eu falo, a gente tem esse ditado lá no sul, mas Ele me conhece tanto, tanto, e muitas vezes me convidaram para o encontro com Deus. Vamos para o encontro com Deus, só agora vocês vão se encontrar com Deus. Deixa o celular ali, né? Não pensa em filho nem marido e pega aquele som e não sei o que, e você vai se encontrar com Deus. Gente, ele já me conhece, nós já somos íntimos. Na realidade, o nosso encontro com Deus, muitas vezes não é muito legal, quando nós realmente conhecemos Deus. Mas, com certeza, é o melhor momento da tua vida. Eu não sei qual foi o momento que você conheceu Deus, mas preste atenção. Aproxime-se daquele que te ama, que te criou, que pensou em ti desde a barriga da tua mãe. Isso foi o motivo da minha conversão. Quando eu soube que Ele me cuidou, desde lá, que Ele tinha tudo preparado para mim. É uma questão de amor tão grande, mas tão grande, que eu não posso viver sem depender de Deus. Isso é perfeito. Cada uma de nós tem uma história, cada uma de nós passa por um deserto, cada uma de nós tem momentos de alegria e tem momentos de tristeza, mas de uma coisa nós ficamos certos: aquele que fez a promessa é fiel, e Ele nos conhece muito bem. Então, o que eu mais quero nessa vida é obedecer, é fazer a vontade dEle. Eu já passei por muitos momentos que eu não fiz a vontade dEle, e sabe o que aconteceu? Não interessa. Mas o que interessa aqui é o que funciona, entendeu? Nós temos que falar o que funciona. Muitas de vocês sabem a minha história, então eu penso, eu tenho que falar da minha história. Por que foi difícil eu acreditar em Deus? Que Deus é Pai, que Deus me cuida, que Deus me ama. Quando eu voltei a reencontrar meu pai, depois de 30 anos de idade, né? Eu era pequena, então eu não tinha noção de amor de pai. Não sei se vocês entendem isso, sabe? Tu vendo filme bonito, né? O pai agarra a menina no colo, conta a história, ele traz presentes para ela, diz que ela é linda, e, sabe, tão bonito aquilo, não sei o que fizeram comigo, né? Entendeu? Qual foi a parte que eu fiquei lá atrás? Então, comecei a pensar sobre isso, e sempre eu tive essa dor comigo, porque afinal de contas eu estava convertida, eu já tinha perdoado tudo, o meu coração é um coração limpo, um coração puro, né? Falava no nome do cara, tinha uma coisa que se acendia como aquela pimenta que eu comi hoje meio-dia. Então, cadê meu perdão? Como que eu conheço Deus? Se eu não perdoo, não conhece Deus. Se você é grosseira com essas irmãs, não conhece Deus. Se você não faz a vontade de Deus, não conhece Deus. E eu poderia aumentar a lista: se você não gosta de plantas, você não conhece Deus. E aí, nessas coisas pequenininhas que eu quero ver, houve transformação na Marisa, ou é um faz de conta? Enquanto a vida é esperança, e o nosso lugar é aqui, porque aqui eu vou aprender com vocês, e vocês comigo, como é que a gente vai viver no céu. E se tiver aqui, tá de bom tamanho. Deus sabe que se for isso aqui, já pedi que quem chegar primeiro guarde o lugar da praia, né, das flores para mim. E aí, nessa conversa, eu comecei a orar e lembrando, né? Depois de 30 anos me disseram assim: ei, teu pai está lá em um hospital horroroso. Já viu o hospital público do Rio Grande do Sul? Pelo amor de Deus, né, sabe? É horrível. Ele está naquele hospital, Hospital Belém. E se você quiser ver ele com vida, vá lá. Um telefonema anônimo, né? Do jeito que eu gosto, parece coisa de bandido, né? Você é Marisa? Sim. Aí eu falei assim: bom, eu vou lá. E é agora que eu vou lá. Liguei pro meu irmão, né?
E aí meu irmão, você é que é a mais velha, você é que vai decidir. Eu falei para ele, bom, a Bíblia diz honra pai e mãe, não importa onde ele está, quem ele foi, quem ele será, bora. Nós nos encontramos lá no hospital. Meu pai, eu nem reconhecia ele, aquele homem que eu conheci, né, não era mais o mesmo. Então eu cheguei devagarinho, né, e meio com cuidado, né, com nojo de tudo, era um sujo, era aquela coisa horrorosa, né, e gente pelo corredor e não sei o quê. Nem me barraram, eu fui entrando, perguntando onde era o quarto, não sei o quê. Aí o quarto do meu pai tinha mais ou menos assim, uma ala, metade dessa aqui de pessoas, assim, sabe? Só não botava dois na mesma cama, porque eu acho que não dava, era estreitinha assim. Eu falei, nossa, quem é meu pai aqui? Aí então eu cheguei e eu identifiquei. Né? Acredita? Eu identifiquei. Ah, eu senti o cheiro dele. Aquele cara que nos olhou, eu sabia. Então eu cheguei lá e eu fiquei meio sem graça. E eu peguei no braço e falei, pai? Ele levou um susto. Eu disse, meu Deus, sou eu, seu querido. Eu falei, ô pai. E aí ele ficou tão sem graça, né? O que tu faz aqui? Ele perguntou. O que tu faz aqui? Daí eu ainda pensei, né? O que eu vou dizer para ele? Não, pai, eu vim te ver, né? Como é que tu tá? Não, eu tô bem, não precisa vir aqui é muito ruim, é um lugar muito ruim, tem muitas doenças aqui, me dispensando, sabe? E o meu irmão atrás de mim, em vez de reagir, ficava assim, sabe, atrás de mim, sabe? Tá tudo bem aí, pai? Tá tudo bem aí? Claro que não, tá? Então a gente começou a conversar e saber como é que ele estava de saúde, não sei o quê, o que a gente podia fazer. O hospital era tão picareta que pediu dinheiro até para o oxigênio deles. Aí a gente começou. E meu irmão falou, e agora? Eu disse, agora foi o seguinte, eu fico de dia, tu fica de noite. E vamos deixar a bolsa no carro chaveada. Aí a gente entrou lá e ficava cuidando dele. Tudo. No segundo dia, meu pai tinha uma bolsinha com documentos, um saquinho, sabe? Largaram ele lá, ninguém mais voltou lá. Um saquinho com documentos. E eu comecei a mexer naquele saquinho de documentos. E ele só me olhava. Só me olhava. E aí tinha um papel de jornal meio apagado, uma folha de jornal meio apagada, com o meu nome grifado. Assim, viu? O que tem acontecido aqui? Aí eu olhei assim, essa foi o dia a folha do jornal, no dia que eu passei no vestibular. E eu olhei assim, sabe? Eu disse, o que é isso aqui, né? Dentro daquele envelope, assim, um saco feio, né? Tinha meu convite de casamento. E a certidão de nascimento meu e do meu irmão. O que contaram para mim é que meu pai era um cara irresponsável, um mulherengo, um cara que não queria nada com nada, que nunca amou os filhos. Isso para uma criança é isso, gente. Como é que tu vai crescer? Como que tu vai acreditar em Deus? Sabe como que eu vou acreditar num pai que mora no céu se o pai da terra nem está aí para mim? Eu falei assim, como que tu vai pensar? Como que eu vou acreditar nas promessas de Deus se ele me deu um pai desses, né? A criança podia pensar, bobinha, assim, que bobinhas que nós somos. Deus me deu o melhor presente do mundo. Meu pai ficou 35 dias no hospital, até falecer. Nesses 35 dias foram os mais lindos da minha vida. Ele falou que nunca me esqueceu. E se alguém disser que é mentira, não estou nem aí para vocês. Não quer nem saber. Se é interesse dele, estou nem aí. Dou todo o dinheiro para ser benquista. A gente brinca. Não. Aquilo ali, ele acompanhava de longe. Mas não se aproximava porque ele não tinha coragem. Ele sofreu muito. Ele tentou, mas não conseguiu. Ele foi fraco. Ele não teve filhos, só nós dois. Se arrependia demais do que ele fez. E dali para frente começou palhaçada, gente. A gente riu junto. A gente orou junto. A gente brincava. Era uma palhaçada tão grande, tão gostosa, que eu me esqueci que ele era meu pai, né? Pensei que ele era meu amigão. E aí começamos, e aí eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou fazer aquilo, e ele era mecânico. Que carro tu tem? E comprar essa porcaria, esse motor não é bom. Eu disse, tu sabe que é motor, não, tu tá aí desse jeito. Aí ele falou, não, mas não é bom. Não sei, mas ele é novo. E aí nós começamos a conversar coisas que ele gostava.
Então eu comecei a falar de coisas que eu lembrava que ele gostava. Eu comecei a lembrar de momentos só nosso. Hoje é a menina que vai mexer na graxa, a menina que vai lavar as peças do motor. Olha esse cabelo dessa cor aqui, você imagina com graxa, era lindo, quer dizer. Mas eu comecei a lembrar de coisas e a gente começou a compartilhar coisas e falar. E em dias nós estávamos íntimos. O meu coração estava em sintonia com ele. Quando ele partiu, foi uma partida assim, ó, já, pai. Eu cheguei no hospital para acertar os documentos, né? Quando eu cheguei, já, pai. Foi tão bom isso. Tudo aquilo que me falaram, ele desmanchou tudo. Então, quando eu li a passagem de Jó, eu ouvia falar do meu pai, mas naquele momento eu conheci meu pai. Isso me ajudou psicologicamente. O que vocês acham? Isso abriu crateras de rancores, de dores. Isso me ensinou a amar o pecador. Isso me mostrou como eu não sou melhor que ninguém e como eu preciso do amor. Esse foi um encontro que eu tive com Deus meio difícil, mas foi tão divertido, foi tão gostoso. Vocês não podem imaginar que como foi uma partida suave, uma partida de amor. Foi assim, ó, completou. Tchau, pai, te encontro lá. Foi uma partida tranquila. Isso ajudou demais o meu irmão. Nem eu sabia o que ia no coração dele. Então, o meu pai me conhecia, mas eu não conhecia meu pai. Eu não sabia que ele me acompanhava. Não sabia que ele sabia da minha vida, sabia das coisas. Então, ele falava sempre isso. Me disseram que eu estava tão linda. Na tua formatura, me disseram que eu estava tão linda, tão linda. Ele falou assim, eu só imaginei. No teu casamento, me disseram que tu estava tão linda e eu só imaginei. Claro, né? O pai, toda moça é bonita, né? Mas ele ficava na imaginação dele, sabe? Isso foi passando, e eu me curei, né? Hoje, né, eu sempre digo assim, é muito bom falar do meu pai, sabe? Muito bom. E a gente conversa e dá risada, e lembra de coisas lá no hospital, que tem amigos até hoje, né? Então, eu fiquei pensando, Deus me conhece, será que eu dou risada com Deus? Você tem intimidade com quem você não ama? Não conversa? Será que você tem intimidade com quem você não confia? Não. Eu preciso estar mais próxima de Deus se eu quero conhecê-lo. Muito mais próxima. Como a Regina falou hoje, aqui, quanto mais perto eu estou de Deus, mais longe do mundo. Quanto mais perto de Deus eu estou, né, o que eu podia comprar com o dinheiro que eu gastei para chegar aqui? Fica rindo, vamos rir, né? Mas é investimento? É investimento. Congresso é investimento. Sabe investimento em quem? Na minha vida espiritual. Deus está assim, ó, eu tenho um programa para ti. Vem comigo ou não? Eu tenho uma programação para você. Vem comigo ou não? Quando eu leio a Bíblia, essa aqui é a carta de amor de Deus para nós. E é verdade. Eu posso garantir que cada palavra é verdade. Deus, quando nós nos aproximamos e temos intimidade com Ele, Ele nos dá poder. Sabia disso? Sim. Dá poder. Ele dá poder de dar vida nesse livro na minha vida. Ele consegue me transformar, me fazer melhor. Tudo que Deus quis, tudo, gente, desde a criação, foi uma amizade, foi um relacionamento comigo. Deus sempre quis, sempre quer e sempre vai querer escutar a minha voz, ainda que seja rouca, ainda que seja chorando, fazendo arte, tendo pecado. Deus quer ouvir minha voz. E quando a gente para tudo e deixa Deus falar, muitas vezes eu não consigo falar, sabia? Eu começo a chorar,
chorar. Aí eu falei assim, você está indo, Deus? Eu falei, deixa só um pouquinho, né? Noites de madrugada, você já orou? Já deu risadas com Deus? O dia que eu vi um pé de jaca, eu disse, Deus, tu é muito engraçado. Uma melancia pendurada na árvore. Menina, eu ria. Isso é jaca? Eu falei assim, mas tem uma melancia verde pendurada na árvore, nunca vai cair esse negócio. Aí você disse, essa não bate bem, né? O segredo da felicidade é não bater bem. Porque o evangelho é loucura dos sábios. Eu quero ser sábio, eu logo louca. Então eu fiquei assim, você já chorou com Deus? Contou para ele? Não, tu não entendeu ainda o que eu quero, Deus. Eu vou te falar. E aí chora. Deus, né? E eu fico assim, tu não entendeu o que eu queria. Nem a cor que eu queria, nem o que eu queria. Tu não entendeu nada. Deus, presta atenção. Ele é teu pai e ele fica rindo contigo. Ele vai ficar rindo. Eu sei o que é melhor, menina. Fique quieta. Eu sempre te dou o melhor. Deixa de ser ingrata. Sabe? Deus, eu sei que isso é besteira, mas eu quero. Sabe? Deus, eu queria. Também não queria. Sabe? E as coisas que Deus tem feito na minha vida. Olha, talvez quem convive a Adriana pode ser um pouco de Paraná. As coisas que Deus tem feito na minha vida, as coisas que Deus tem me mostrado, não dá para ficar longe dele. Não dá para dizer que eu não sou filha dele. Não dá. Ninguém pode mentir para mim que ele não é verdadeiro, que ele não me ama, que ele não quer um relacionamento comigo. Não é assim. Não é. Deus me conhece. Ai, como ele conhece. Ele sabe direitinho a hora que eu vou explodir. Então, ele vai lá e começa, sabe? Olha, né? Olha, eu consigo ouvir isso? Eu consigo. Então, é aí que eu me agarro para lutar. Eu não quero magoar. Eu estou doida para lá na cara. Eu não vou. Eu estou doida para chutar o pau da barraca. Mas eu amo meu Deus. Entendeu? Não, eu não levo nada de bom desse jeito. Você é arrogante, você não conhece Deus. Você é orgulhosa, mentirosa, invejosa. Para com isso. Não, você não conhece Deus. Porque Deus te quebra. Deus me quebrou. Deus nos quebra. Quando nós estamos na dificuldade, é Deus moldando. É Deus fazendo daquela pedra bruta a pedra preciosa que nós somos. É lindo demais. A minha felicidade passa a ser agradar a Deus e ajudar os meus irmãos, amar ao próximo. Como que você vai ser feliz se o teu próximo não está feliz? Né? Como que você vai viver no céu com pessoas que você nem se preocupa? Conhecer Deus implica em muito mais do que eu ter uma vida íntegra com Ele. Porque o que ele fala? Como é que as pessoas vão reconhecer o amor de Deus no mundo? Como? Falei, como que eu quero viver sozinha neste mundo? Como? Se ele ensina totalmente o contrário. Como que eu quero ser uma pessoa melhor se ninguém me afia? Ninguém passa o esmeril em mim? As pessoas mais difíceis que estão perto de mim são as que mais me ensinam. Aprende com isso, cabeção. Eu aprendo. A gente parece prego, né? Só aprende na cabeça. Então, a gente tem que entender isso. Mas tudo é difícil, né? Tudo é difícil. Vai momentos. Então, tem pessoas que se aborrecem até com a tua risada. Não sabem da onde que tira tanta felicidade, sabe? Vem comigo, Chuchu, né? Siga-me os bons. Então, essa é a coisa, né? Eu conhecer Deus é eu ter momentos com Ele. Para a tua vida. Chega de ganhar dinheiro. Chega de ser maravilhosa. Chega de ser popular. Para e deixa Deus falar contigo. Deixa Deus te dar colo, te embalar, dizer que você é linda, dizer que te ama. Isso é importante. É muito importante. Porque dá para sentir Deus. Quando eu tenho um encontro com Deus, é a coisa mais linda do mundo. Porque é só eu e Ele.
Os filhos não importam nesse momento. Os pais também não. Desculpe aí, mas os amigos, a família, quando é eu e Deus, é eu e o Todo-Poderoso, aquele que vai cuidar do meu marido, da minha filha, da minha neta, da minha mãe, do meu pai, vai cuidar de tudo, vai sarar cada ferida. Eu acreditei nisso. Eu acreditei. Entendeu? Eu ganhei esse presente. Então, o que eu faço para chegar mais perto de Deus? Qual é a minha atitude? O que eu tenho feito, gente, para chegar mais perto de Deus? A última atacada de Deus para fazer amizade conosco foi enviar o filho dele. Faça comigo nunca isso. Eu vou morrer para inimigo, né? Ele fala, mas a última atacada de Deus foi dizer assim, ó, eu vou te dar o que eu tenho de mais precioso, para que tu me reconheça. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Você cheia de pecado, você ingrata, né? Nós, cheios de pecado, nós ingratos, e Deus vai dizer assim, ó, apesar de, eu vou mandar Ele, e Ele vai mostrar para vocês, Ele vai te ensinar e vai te trazer para mim. Então, às vezes é tão difícil para a pessoa entender que história é essa de filho, espírito, pai, né? É a mesma coisa. Pensa comigo. Quem está dentro de ti não é um pedacinho de Deus? Tu não tem um pedacinho de Deus dentro de ti? O que te torna melhor se não é este pedacinho, este selo? Não é mesmo? Jesus não era um pedacinho de Deus na terra? E o Pai, lá em cima, se preocupando comigo, contigo, sabe? E fazendo de tudo. E nós, um passo para frente, dois para trás, um passo para frente, eu conheço Deus. Eu sei quem é Deus, o que Ele tem feito. Não. Eu quero saber de ti, que se você conhece Deus, o que você tem feito. Esse é o negócio. Porque se você conhece Deus, você sabe o tamanho do amor dEle, o tamanho do poder dEle, o que Ele pode fazer na nossa vida hoje. Nós podemos ver que daqui, né, muitas mulheres já se foram, não é verdade? Cada seminário, né, nós temos perdido pessoas, perdido para Deus. É como se tivesse um grito de vitória. Eu voltasse aqui hoje, Fortaleza voltasse hoje aqui, sabe, sem aquelas irmãs, mas nós vencemos, nós ganhamos a batalha, né? E elas lutaram junto e já estão lá. Então, mas eu fiquei triste. Aí eu falei assim, é só uma questão de tempo. Eu vou entender. Ele vai consolar. Marisa, agora está comigo. Você vai cuidar das outras. E vai vir mais? Vai. Porque nós conhecemos Deus. A nossa obrigação aqui é evangelizar. Qual é o mal que você vai fazer para alguém levando Jesus? Não se cansa. Não se aborreça. Mostra. Vive aquilo que Jesus te mostrou. Vive aquele exemplo e traga mais pessoas. Mostre esse amor, essa solução. Viva isso, né? Viva isso. Então, gente, tem coisas que nós costumamos entender. Deus criou tudo para nós. Tudo. Está vendo esse jardim? Foi para mim. Está vendo essa chuva? Foi para mim. Está vendo esse encontro? Foi para mim. Está vendo cada detalhe, Deus fez para mim. Ele se preocupou na criação do mundo, Ele se preocupou na minha criação, na família que Ele me colocou. Está ruim a tua família? Foi justamente onde Deus te colocou. Ele não contou com a cegonha. Não errou. É ali mesmo. Vem morar na minha família para te ver só uma coisa. Não posso. Eu não posso. Cada um tem uma família. Cada um tem uma história. Ele começa essa história. Quem dá o final somos nós. Não vamos decepcionar esse Deus. De maneira nenhuma. Muito pelo contrário. Vamos conhecer mais.
Vamos estudar mais, ler mais o que Ele tem para mim hoje. O que Ele tem para mim hoje. E é incrível como Deus vai falando, como Deus vai te abrindo teus olhos, te mostrando coisas, te dizendo coisas. É fácil. Como assim? Deus fala conosco, a boquinha dele está aqui. As palavras dele estão aqui. E nós vamos vendo, e nós vamos sentindo, e nós vamos nos aproximando, e a aprovação vem, e a aprovação vem, né? A aprovação não dá uma trégua, não dá uma trégua, né? E aí, com a aprovação, eu vou mostrar para Deus se eu conheço Ele. Você crê? Uma coisa linda que eu queria que vocês abrissem comigo, eu acho lindo isso, que está em 2 Coríntios 6,18. Deus está falando, e o nosso Deus não mente. Ele não mente. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Eu quero esse Pai para mim. Eu quero esse Pai para mim. Outra passagem, Romanos 8,18, que hoje a gente estava lendo aqui, eu estava rindo, né? Eu vou dizer para ela, a referência é a mesma passagem, como ela falou, que eu tinha guardado, como que o Espírito falou, né? Romanos 8,18. Tem alguém aqui sofrendo, passando por uma barra, né? Tem alguém aqui passando por algo muito difícil. Escute isso, abra bem teu ouvido. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem sim ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Tem dúvida aí? O que tem preparado para nós? Relaxa, meu bem. Relaxa e acredita. Está difícil? Vai melhorar muito. Gente, para encerrar, eu gostaria que nós lêssemos o Jó 42. E esse cara, para mim, olha, é um exemplo. Esse Jó é o meu irmão amado. Esse é um cara que eu quero encontrar no céu. Senta aqui comigo, Jó. Eu quero muito falar com ele. Mas quem não leu o livro de Jó ainda, tem que parar, fazer silêncio, respirar fundo e pisar na tábua. A história de Jó, gente, é muito linda, muito linda. Enquanto os amigos, a esposa, estavam preocupados, né? Que ele estava perdendo tempo, muito doente, demorando para morrer. Eu já penso que é demorando para morrer, né? Demorando para morrer, esse cara está nessa e vai, não vai, né? E vem um amigo, vem outro amigo, e vem a mulher, né? E nada dele partir dessa. É incrível, né? Hoje foi bem falado aqui, aqueles 40 dias da nossa irmã, é a mesma coisa, né? Foi, não foi. Não te preocupa, né? Confia. Aqui diz assim, então respondeu Jó, tá? No 42, versículo 1 até o 6. Respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ai, essa coisa isso me dá uma força, né? Depois, quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei.
Eu te perguntarei e tu me responderás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora conheço. Conheço. Os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó de cinza. Conhece Deus? Será que nós conhecemos Deus o suficiente para pensar assim? Será que vai ser bom eu me aproximar mais e mais e conhecer cada dia mais? Te mostra Deus para mim. Eu quero te conhecer. Eu quero te tocar. Né? Eu quero te ouvir. Eu quero sentir o teu cheiro. Né? Eu quero saber que esse é meu Pai. Esse Pai ninguém tira. Esse Pai não mente. Esse Pai não vai embora. Esse Pai não me abandona. Esse Pai me ama. Que Deus nos abençoe, minhas irmãs. E nos faça assim, ó, ligadinha com Deus. Sintam-se amadas, muito, muito amadas pelo nosso Pai. Ele é fiel. Ele vai cumprir a promessa dele. Deus abençoe.